eu estou com um A50 que tem 200 mAh após apertar o power. Saída book, então ok. CPU esquentando muito. Então, quando você pressiona o power, ele vai para 200 mAh, ele trava nesse consumo ou ele cai para zero, né? 200 mAh após o power. E saída do book estão ok. Tem que verificar, primeiro tem que saber se esse aparelho ele está travando no consumo ou se ele está caindo para zero. Se ele estiver travando nesse consumo, provavelmente você vai ter um curto-circuito ao redor do Power Manager ou uma falha por memória, certo? Essa memória aí, a SD-RAM vai dentro, vai na CPU, certo? A CPU do A50, ela é acoplada na SD-RAM, né? Então é uma memória do tipo FS, que são geradas várias alimentações para essa memória, né? Diferente das memórias MMC, e ela tem um PMIC específico para a alimentação dessa memória. Então você vai analisar o que? Você vai verificar no esquema elétrico, certo? Justamente as alimentações da memória para verificar se tem todas as alimentações para a memória. Por quê? Porque esse PMIC específico que alimenta apenas a bloco de memória, ele pode causar um curto, causar uma fuga, não alimentar essa memória e o aparelho pode travar em 200 mAh. Então, tem que saber se ele está travando. Não está travando, está consumindo 200, caindo para zero, então você pode ter um curto em torno do Power Manager principal, que pode estar espelhando na CPU, ou a própria CPU pode estar em curto, desde que a SD-RAM ela é em cima dessa CPU. Né? Então, a SD-RAM ela acaba aquecendo bastante, unindo um balde de solo no outro, pode causar um curto sim. Né? Então, o que você deve fazer? Fazer uma análise de inicialização. Primeiro ponto, como você tem um valor, né, um pouco elevado, né, que a gente considera aí como esse valor de 200 mAh um pouco elevado, neste caso você deveria verificar ao redor do Power Manager se você tem curto-circuito ali. Identificou o curto-circuito, você vai seguir a linha que está com curto-circuito, mapear essa linha, né, verificar os componentes que tem em paralelo a ela, se tem 3, 4, 5, 6 componentes ali, né, que essas linhas secundárias ela acaba não tendo tantos componentes ligados ali a ela, dependendo, é claro, né, tem algumas malhas de 1.8 que ela pega de um ponto a outra da placa, mas em malhas específicas, por exemplo, de alimentação PMIC CPU, né, PMIC algum outro componente da placa, elas passam, apenas se originam, né, no PMIC, passa por um percurso pequeno, finaliza ali num determinado componente específico que ele está alimentando, né, que a malha está alimentando. Então você tem que verificar, primeiramente, qual é a malha que está em curto-circuito, certo? Porque se a CPU está aquecendo, então provavelmente você tem um curto-circuito ou uma fuga. Então o primeiro ponto, o primeiro passo é certificar, certo? Aferir as saídas do Power Manager para ver se nenhuma delas está com curto-circuito. Curto-circuito na saída do Power Manager, bloqueio e inicialização. Beleza? Eu estou com J600, consome 122 mAh, power e trava em 84. Verificando a saída do PMIC, na saída VREG L8, presta atenção, está ausente. A mesma vai direto para a CPU. Pode ser o PMIC? Pode ser sim. Apesar que é uma falha, né, que chama uma atenção para a memória, mas se você está analisando e é uma alimentação que ela vai para a CPU, então pode ser um comportamento aí, né, um pouco raro, mas pode ser sim. Então, a primeira coisa que você deve fazer, né, é fazer uma substituição do PMIC. Porém, verifique se essa alimentação não é uma alimentação que, além da CPU, ela alimenta radiofrequência ou Bluetooth Wi-Fi. Se ela alimentar algum bloco de RF, provavelmente ela não está com falha. Provavelmente você vai pegar ou pegaria essa alimentação se o aparelho estivesse ligando, certo? Completamente. Porque tem blocos do Power Manager que só são liberados, né, em alguma etapa do processo de inicialização. Então você vai ter que interpretar essa linha, você vai ter que verificar se essa linha está indo, por exemplo, para WTR. Né? Se estiver indo para um WTR, por exemplo, essa alimentação ela não vai aparecer logo de cara, certo? Ela está indo para a CPU, beleza, ela está indo para a CPU, só que ela não está alimentando, por exemplo, um bloco
importante para a inicialização da CPU. Tem alguns LDOs que eles só vão ser ativados após o processo, né, do bootstrap, onde o aparelho ele já vai chamar ali WTR, ele vai chamar outros componentes ali do setor de radiofrequência, beleza? Então, certifique isso. Se realmente essa malha está indo para um outro componente aí que tem nada a ver com o circuito de IRF, então substitua o Power Money, beleza? O 7 Plus ficava reiniciando a maçã. Após medições, troquei o Tristar e ele ligou. E funcionou de boa, mas não carrega. Reconhecia o cabo, mas não carrega. Troquei outro e continua. Continuou com a mesma coisa. Seria um provável problema também no Tigris. A placa era Qualcomm. Pode ser também no Tigris. Dependendo da falha que aconteceu no Trista, né? Às vezes aconteceu um curto na placa, ou algum problema aconteceu, danificou o Tigris ou o Trista, né? Aí você faz o quê? Você troca. Beleza. Em todo, né? O Trista vai voltar a funcionar, vai estar tudo ok ali. Mas às vezes esse curto, esse problema que houve, danificou outra coisa além do circuito integrado também. Certo? A gente está falando de corrente elétrica, onde ela passa, ela sai, ó, é feito a água, cara. A água enchente. Onde ela vê brecha, ela vai passar. Né? Então, a corrente elétrica é praticamente a mesma coisa. Por isso que eu sempre falo, né? Vai trocar um circuito integrado, tem como fazer uma medição em condição reversa, tem um mapeamento daquele circuito, né? Faça a medição antes, principalmente iPhone. Nos Androids a gente não tem, né? O bitmap ali de forma detalhada. Já nos casos dos iPhones, a gente consegue, por exemplo, ter uma falha de carga, tira o Trista ou o Tigris e já verifica a condição reversa antes de colocar outro, certo? Porque aí vocês muitas vezes pegam uma falha ali que às vezes não é pelo próprio componente, é justamente por alguma linha e tudo mais, certo? Eu recomendo você trocar o Tigris, caso não resolver, você tirar, né, o Tigris e o Trista e verificar ali condição reversa nos pinos, né, nos barros de solda da placa.